Fala gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter e a Runcam lançou recentemente a nova geração da sua linha de câmeras FPV com DVR HD, a Runcam Split. E veja pessoal que eu usei o termo recentemente justamente para dar aquela valorizada, porque até eu tomar conhecimento da existência do produto, fazer o pedido, o produto chegar, eu instalar ele, fazer os testes, publicar um vídeo, leva mais tempo aí do que eu gostaria de admitir. Eu confesso que eu tô precisando na real de um ajudante, cara. Mas deixa de papo furado, enquanto eu falo eu vou deixar passando aí umas imagens que eu fiz a bordo do Crucifix, um dronezinho em configuração de Plus ou mais, ao invés da tradicional configuração em X. Inclusive eu queria pedir desculpas antecipadamente pelo treme-treme das imagens, mas eu não cheguei a fazer alterações na configuração do drone. Eu apenas tirei a antiga Runcam Micro Swift, que aliás não é uma das minhas preferidas, nem na versão 1 nem na versão 2, coloquei as hélices novas que eu ganhei do Rafa Paiva e que, se me permitem me gabar, são as mesmas usadas na DRL, e fui fazer os voos. Só que esse meu desleixo acabou evidenciando uma boa notícia, porque apesar da evidente instabilidade do drone, a imagem não apresentou aquele famoso wobble, né, que são aquelas ondinhas que as câmeras CMOS costumam gerar por conta da vibração. E eu achei isso aí ótimo, porque eu não sou um grande apaixonado por configurar PIDs e filtros. Mas a linha Runcam Split, como vocês já devem saber, foi pioneira no segmento de câmeras split, que são aquelas capazes tanto de transmitir a imagem analógica para o link de FPV do piloto em tempo real, quanto de gravar a imagem em qualidade HD em um módulozinho separado que fica na stack do drone junto com as demais placas. Por isso ela se chama Split, porque tem a câmera unida por um cabinho a uma plaquinha que fica ali no stack. Deu pra entender, né? E aí, como o modelo funcionou, o pessoal gostou. É claro que depois dela vieram outras, né? Como a Caddx Turtle, a Foxer Mix e mais recentemente as versões UHD delas, capazes de filmar em 4K, como a Caddx Starseer, a Hawkeye Firefly 4K e a Runcam Hybrid 4K. Essa última aí eu ainda não tive a oportunidade de testar. Mas esse vídeo aqui é sobre a Runcam Split 3 Micro e a primeira mudança que a gente pode ver é com relação à nomenclatura. Até a versão 2 a Runcam chamava ela de Split Mini, já que tinha também a Split 2, digamos, de tamanho normal. Agora a Mini se chama Micro, não tem mais a versão maior, mas passou a ter uma versão menor, batizada de Nano. E ambas utilizam a mesma placa principal, de modo que boa parte das características técnicas delas são compartilhadas. A diferença fica mesmo por conta do tamanho da câmera, que segue o padrão de 19 por 19 mm na versão Micro e 14 por 14 mm na versão Nano. E vale citar ainda, pessoal, que tem também uma outra versão delas chamada Split 3 Nano UP, que possui a furação da placa compatível com o padrão dos pequenos Tines, mas nesse momento eu não tenho maiores informações sobre ela, não sei se ela é equivalente. A única coisa que dá pra ver é que a plaquinha, ao contrário das outras duas, tem algumas diferenças ali nos componentes. Outra grande mudança bem aparente está no cabinho, né, que une a câmera e o módulo. Nas gerações anteriores a Split utilizava outros tipos de cabo. O primeiro era aquela famosa fitinha que todo mundo odiava, e depois esse outro cabinho que já aparentava ser um pouco mais resistente, mas que não era muito flexível, dando a impressão de que podia quebrar a qualquer momento. Eu devo admitir aí que eu sou usuário das Runcam Split desde o tempo da Runcam Split 1 e nunca tive problema aí com esses cabinhos, mas o fato é que agora ela vem com esse novo tipo de cabo e posso dizer que ele transmite muito mais confiança, tanto que durante o manuseio da montagem eu não fiquei com aquela sensação constante de que de tanto virar de um lado para o outro eu ia acabar quebrando antes de terminar a montagem. Além do cabo, a Runcam informa também que aprimorou o sistema de filtros contra interferências causadas pela corrente elétrica da alimentação. Aliás, o que eu acho engraçado nisso tudo é que essas empresas não falam desses problemas até lançarem uma nova versão resolvendo eles. É um dos grandes ensinamentos que o capitalismo trouxe para nós. E apesar de eu não dispor de uma Runcam Split 3 Nano, diversos canais já falaram que a única diferença entre ela e a Micro resulta da diferença do tamanho da câmera. Eu não sei dizer, no entanto, se é apenas o tamanho da lente que muda ou se elas utilizam sensores de tamanhos diferentes também. E essas mudanças parecem ter sido as grandes mudanças dessa nova geração, porque eu confesso que não notei grandes diferenças na qualidade da imagem em relação a Split 2. Então, na hora de escolher qual comprar, meu conselho é o seguinte:
Se tu já tem uma e está satisfeito, não tem por que fazer o upgrade, já que na prática não vai haver um ganho perceptível. Mas tu tá tendo problemas com a fita que conecta a câmera à placa, né? Parou de funcionar, então tá dando uns maus contatos. Tem problemas de interferência ou simplesmente ainda não tem uma e pretende comprar, faz muito sentido optar pela nova versão, já que ela é sem dúvidas melhor que a anterior. Já sobre a qualidade da imagem analógica transmitida em tempo real, eu posso dizer que gostei bastante, embora sinceramente não tenha notado uma diferença em relação a Split 2, ou seja, dá para dizer que continua boa. Essas imagens que eu estou exibindo aí para vocês foram gravadas no DVR do Eachine EV200D, que não é nenhum santo milagreiro, mas que nessa altura do campeonato nem precisa ser também, já que essas imagens de DVR, né, elas servem mais para o uso próprio do piloto, né, como por exemplo, quando o drone cai no meio do mato e aí é só assistir a gravação para estimar ali mais ou menos o local da queda e iniciar as buscas. Ou então no caso desse meu voo aí, vejo que depois dessa batidinha os dados do GPS do OSD simplesmente desapareceram. E aí depois de terminar o meu voo e descobrir que a antena do GPS tinha se soltado do drone, bastou que eu assistisse a gravação do DVR até os dados de localização sumirem do OSD para determinar mais ou menos o local do acidente e iniciar as buscas. Olhando então ali o vídeo do DVR, eu encontrei a arvorezinha que eu bati, que é essa aqui, ó. Só que entre saber onde é que ele bateu e saber onde é que a anteninha do GPS caiu, tem um belo de uma diferença, né? O problema é que não tem como saber, né, para que lado que ela voou e com que força. Daqui a pouco ela só bateu, se desprendeu e caiu aqui embaixo, que seria muito bom. Mas o perímetro é grande, viu? Se eu conseguir encontrar ela, é óbvio que não, cara. Ia ser muita sorte para pouco juízo conseguir encontrar, cara, uma anteninha desse tamanho naquele monte de mato alto. Mas o interessante é que depois em casa, analisando o vídeo em HD gravado pelo Split, foi possível ver o momento exato em que a antena se solta e, com base na posição dela em 2 quadros em relação ao restante do cenário, estimar para que lado que ela tinha voado, de modo que daí no outro dia eu voltei lá para mais uma vez tentar encontrar minha anteninha. Onde que eu cairia se eu fosse uma antena de GPS quadradinha e pequenininha, que se desprendeu de um drone que bateu numa árvore? A árvore está ali, ele girou para esse lado de cá. Então, teoricamente, ou teria caído ali, ou então para esse lado. A não ser que desse uma chicoteada e caísse para lá, mas também na chicoteada não podia ir muito e por ali eu já procurei. E dessa vez, pessoal, foi que de novo eu não encontrei nada. A probabilidade da minha anteninha de GPS ter se embrenhado, né, no meio daquele monte de capim alto lá era muito grande, cara. Eu não ia ficar metendo minha mão lá, afastando o mato para ver se eu achava ela, daí arriscava levar uma picada de um bicho, ou então pegar alguma pereba e depois ter que gastar o preço de 10 anteninhas aí comprando antibiótico. Então, pessoal, desculpem pelo desfecho infeliz da nossa história, né? Eu podia simplesmente ter vindo aqui no estoquezinho, pegar outra antena, plantá-la no mato para depois chegar lá e dizer que eu achei, mas aqui é televisão verdade, pessoal, é a vida real na tela do seu device. Tá, beleza, gurizada? Era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Então, se gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, compartilha. Não te esquece de conferir se tu continua inscrito aqui no canal. Repara, tu continua às vezes recebendo notificações, mas quando tu vai olhar, tu não tá mais inscrito. Não sei por que o YouTube faz isso, mas é verdade, isso acontece. Então, olha aí, se tu continua inscrito. E era isso aí, muito obrigado pela preferência e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!